Só aguardando a doutora Bruna. Só um pouquinho. A doutora Bruna vai entrar. Doutora Bruna entrando. Pronto. Bom dia a todos. Estamos aqui da Unimed Campo Grande para dar início a mais uma live. Hoje a nossa convidada é a doutora Bruna Roberta de Araújo Minari, cirurgiã de cabeça e pescoço. Bom dia, Bruna. Já está me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo sim. Vocês me ouvem bem? Também estamos te ouvindo bem. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite. Vamos dar início à nossa live do dia de hoje, 26 de julho de 2021, onde o nosso tema é o dia e o mês de conscientização de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Estou vendo que você já está com uma camiseta verde, já é uma camiseta alusiva? Ah, legal, Sim. é a camiseta da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, em comemoração ao Júlio Verde. Estou certo? Certo. Esse ano a Ok. campanha Bruno, fala que o câncer está na cara e a gente não vê, né? Então a camiseta serve para a gente lembrar do Júlio Verde. pois bem, legal. Bruna, conta pra gente, qual a importância dessa campanha de conscientização, que ela não é só nacional, né? Ela é uma campanha internacional de conscientização de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar trazendo para o nosso público informações tão importantes sobre a nossa especialidade, sobre essa doença, o câncer de cabeça e pescoço. Então, amanhã é o dia que a gente celebra o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E por que é importante a gente exaltar o mês de julho como o Julho Verde, né? O Julho de Conscientização? Porque essa doença é uma doença que a gente considera como um problema de saúde público. Nós temos incidências altas na população e a maioria dos pacientes chegam com um diagnóstico avançado. Então, além de ocupar o ranking nos principais tipos de cânceres da população no Brasil, a gente ainda tem esse desafio dos pacientes chegarem já com tratamento prejudicado e uma sobrevida ruim. Para você ter uma ideia, os homens ocupam 2 postos no ranking. Em 5º lugar, cavidade oral, dos tipos mais comuns de câncer no Brasil. E em 9º lugar também. 5º lugar, cavidade oral, cerca de 11.200 novos casos ao ano. E em 9º lugar, câncer de laringe, com 6.470 novos casos ao ano. Se a gente somar o câncer de boca com câncer de laringe, a gente iria para o 3º lugar no ranking. Isso é também sem contar os cânceres de pele, que também é muito comum no nosso país. 30% dos tipos de câncer no Brasil são cânceres de pele, que também acometem a face, né, e o pescoço. As mulheres, elas estão no 5º lugar no ranking, com os cânceres de tireoide, que é mais ou menos em torno de 11.970 novos casos ao ano. Então, além de pensar no Brasil, né, como é um dia mundial de combate e conscientização, a gente também tem altas taxas de incidência e mortalidade pelo mundo. Então, se a gente colocasse num gráfico mundial, nós temos tanto de incidência quanto de mortalidade considerado como moderado a alta em todo o planeta. E aí entra a questão que eu falei para você, em relação ao estadio avançado. A grande maioria desses pacientes chegam já no estadio 3 ou 4, sendo que mais de 50% no estadio 4.
isso impacta diretamente na sobrevida desse doente. Esses pacientes que chegam já em estágio avançado vão ter cerca de 20% a 30% de sobrevida em 5 anos, sendo que os tumores iniciais a gente tem mais de 80% de sobrevida. Por isso que é tão importante a gente levantar esse assunto, essa discussão, para as pessoas conhecerem o que são, quais são os tipos, como prevenir, como diagnosticar, para a gente conseguir mudar essa realidade. Desde 2000, nós não temos muita mudança em relação à incidência e em relação à mortalidade. A gente continua nos estadios avançados, desde o ano de 2000. A faixa etária mais acometida em torno de 55 a 59 anos. Então, acho que o mais importante seria a gente discutir esse assunto, trazer a discussão do que a gente pode fazer de diferente para mudar essa realidade e mudar esses números, né? Excelente, Bruno. Acho que deu para todos os nossos participantes terem uma ideia da importância da incidência do câncer de cabeça e pescoço. Mas você falou aí o que a gente poderia fazer de diferente para mudar essa realidade. Vamos tentar inicialmente nos concentrar nos cânceres de pele, que você falou que tem grande incidência, e boca e laringe, que é trato aerodigestivo superior. O que é que a gente poderia estar fazendo de diferente para combater esse excesso de número de casos, ou até mesmo, como você disse, esse excesso de número de casos cujo diagnóstico tem sido tardio, o que aumenta a complexidade do tratamento, muitas vezes gerando sequelas definitivas da vida do paciente. Qual que é a realidade atual que você, como cirurgião de cabeça e pescoço, que trabalha em serviço público, além do serviço privado, poderia sugerir à nossa sociedade para que ela se atentasse para a necessidade de mudarmos alguns paradigmas? Quando a gente fala em medidas preventivas e de melhora de diagnóstico, a gente precisa colocar em discussão os fatores de risco, né? Também, não só a questão do diagnóstico, que tem vários problemas e a gente vai chegar lá. Em relação aos cânceres em geral, 80% dos tipos de câncer são causados pelo estilo de vida. Então, na cabeça e pescoço não é diferente. A gente tem os vilões, né, que são o tabaco e o álcool, que colaboram com mais de 2/3 dos cânceres de cabeça e pescoço, né? Então, aí a gente teria que entrar primeiro na orientação e educação dessa população, do que ela pode fazer de diferente e de como fazer um autoexame, ela identificar que existe algo de errado, né? Não só a população, porque além das lesões iniciais passarem desapercebidas pela população, também às vezes por alguns profissionais de saúde. Então também a gente precisa melhorar essa questão do diagnóstico na atenção primária. Em relação aos fatores de risco, então a gente teria o tabaco e o álcool, sendo que o tabaco, um paciente que fuma de 20 a 40 maços ao ano, aumenta em torno de 6 vezes a chance de desenvolver um câncer de cabeça e pescoço. O paciente que é etilista, que toma meio litro de álcool por semana, ele aumenta em praticamente 4 vezes a chance de ter um câncer de cabeça e pescoço. E quando associa o tabaco com álcool, essa chance, esse sinergismo, ele compromete mais ainda e aumenta os riscos para acima de 19 vezes. E além disso, tem outros hábitos de vida, né? A própria obesidade entrou agora como um dos fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço. A exposição solar, como você tinha colocado a respeito dos cânceres de pele, né? E além da boca e da laringe. As doenças ocupacionais, a falta de uso de equipamentos de proteção individual em profissões específicas, siderúrgicas, que mexem com fertilizantes, poeira de madeira, de couro, os próprios cabeleireiros. Então, tem algumas ocupações que interferem muito em algumas patologias da cabeça e pescoço. A presença do HPV, que a gente tem visto que aumentou absurdamente. Nos últimos 20 anos, a gente tem
um crescimento de pelo menos 4% ao ano. Os Estados Unidos está vivendo um boom agora de HPV, de cânceres de cabeça e pescoço relacionados ao HPV, o próprio Epstein-Barr vírus, enfim, a radiação. Então, nós temos vários fatores de risco que a gente precisa informar para essa população, que são fatores que interferem diretamente na maneira de prevenir essa doença. Agora, se a gente for pensar no diagnóstico, o paciente talvez ser educado em identificar lesões que possam ser suspeitas para uma doença maligna na cavidade oral, uma ferida que não cicatriza por mais de 2 semanas, uma ferida endurecida, com um bordo irregular. Ou seja, o paciente se avaliar mesmo, abrir a boca em frente do espelho, olhar, põe a língua para um lado, a língua para o outro, põe a língua para cima, olha a bochecha, olha a gengiva, olha a garganta. Tem alguma mancha branquinha, alguma mancha avermelhada que não está cicatrizando, que está endurecida, que está doendo, tem que procurar a atenção primária, ou seja, né, os pacientes que têm condições, um consultório de um especialista ou o próprio dentista. O fato de cuidar da higiene oral é um fator que interfere bastante. As próteses mal adaptadas, a gente vê ainda a população idosa com muitas próteses mal adaptadas que geram trauma e que geram lesões que podem malignizar. Enfim, a própria prática do sexo oral sem preservativo, que também se propicia a disseminação do HPV e aumenta a chance de doença. Agora, quando a gente vai mais profundamente, esse paciente chegou na rede, ele identificou que ele está rouco há mais de 2 semanas, que ele está com uma lesão na cavidade oral há mais de 2 semanas, que ele está com uma pintinha que cresceu mais do que o normal, que está mais irregular, que está dolorosa, sangrante. Na hora de fazer a biópsia, a gente tem um impasse da demora, às vezes, do diagnóstico, né? De demorar essa biópsia chegar. Então, a gente vive isso hoje também na atenção do SUS, né? O paciente, às vezes, demora 1 mês para retornar com a biópsia. Então, isso também retarda o diagnóstico, né? Pois é, Bruno, eu queria aproveitar aqui e fazer um parêntese, né? Porque a intenção da nossa live é orientar a nossa sociedade. E muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, a quem eu agradeço por estar prestigiando a nossa live nesse momento, e espero que continuem junto com a Unimed e suas mídias sociais, com relação a essa questão do acesso. Porque nós não somos muitos cirurgiões de cabeça e pescoço para a pessoa que eventualmente não tem um plano de saúde ter acesso rápido a um cirurgião de cabeça e pescoço. E muitas vezes a gente percebe que os próprios colegas estão pouco habituados ou instruídos a fazer um diagnóstico precoce de uma lesão. Mas, de qualquer forma, a gente sempre deve orientar os nossos pacientes, né, as pessoas que acabaram de ouvir toda essa sua explicação e que, porventura, tenham uma lesão na cavidade oral, uma lesão cutânea, com mais de 2, 3 semanas de evolução, e que agora, depois de tudo isso que nós estamos falando, deve estar, de certa forma, preocupada. O clínico geral teria condições de fazer esse diagnóstico inicial, pelo menos levantar a suspeita, né? Eu acho que essa recomendação a gente deve deixar. No caso da boca, o dentista, como você falou. No caso do laringe, o otorrinolaringologista, porque eles estão em muito maior número e podem dar esse atendimento inicial. E no caso dos tumores cutâneos, os dermatologistas podem tranquilamente fazer o diagnóstico e, uma vez confirmada, fazer o encaminhamento para o tratamento definitivo. Bruna, e na tireoide? Você citou a tireoide e a gente ainda não falou sobre a tireoide. Os cânceres de tireoide, quais são os fatores de risco e como que o paciente deve proceder no caso da suspeita de câncer de tireoide? Em relação ao câncer de tireoide, hoje cada vez mais é precoce esse diagnóstico, né? Por conta de alguns exames que têm sido feitos muitas vezes, eu diria que até exageradamente algumas vezes, mas a gente percebe que existe também um autoexame da tireoide, a gente consegue elevar um pouco a cabeça de frente para o espelho e deglutir, tomar um pouquinho de água, engolir,
para perceber se existe algum caroço na região anterior do pescoço que possa levantar essa suspeita. Esse diagnóstico é fácil de ser feito por até por um clínico que palpa essa tireoide, sinta uma nodulação nessa região cervical. Então, não precisaria do especialista. O endocrinologista é um profissional que faz muito esse diagnóstico, mas também temos os ginecologistas hoje em dia, que cuidam da saúde da mulher como um todo, que também tem feito muito diagnóstico de nódulos em tireoide. A grande maioria dos nódulos de tireoide são benignos, mas estamos cada vez mais lidando com cânceres de tireoide pequenos, que a gente chama de micro, né? Que são diagnosticados apenas por um exame de imagem, que é o ultrassom. Esses cânceres de tireoide, eles estão, hoje em dia, assim, o principal fator de risco está relacionado à radiação, à exposição da radiação, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem notícias de todos os lados a respeito de mas e se eu estiver fazendo mamografia, se eu estiver no dentista, se eu tenho chance maior de ter um risco de câncer de tireoide. Na verdade, assim, tudo que é em excesso vai fazer mal. Então, se você for parar para pensar, a mamografia ela é indicada por uma faixa etária específica a cada 2 anos, quando não existe nenhuma doença, nenhum componente que preocupa naquele exame. Então, se o paciente for mal seguido, fazer mamografia com uma sequência muito curta, ele vai estar mais exposto à radiação e, consequentemente, vai ter um risco maior. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio aí nessa questão do que poderia causar o câncer. Os fatores genéticos também interferem bastante no câncer de tireoide, apesar de que não é uma regra. Se você tem um caso na família, você vai ter outros casos, mas também é algo que levanta uma anteninha para a gente investigar melhor aquela família, quando existe um caso positivo, né? É basicamente isso. A gente não tem muita... E o estilo de vida como um todo, né? Porque se você tem um estilo de vida ruim, você vai interferir na tua imunidade, você aumenta a chance de células cancerígenas aparecerem, né? Então, a tireoide, ela é isso. Bruna, nós recebemos aqui uma pergunta, mas acho que ela já foi, de certa forma, respondida, e eu quero aproveitar e fazer um gancho aqui, porque a pessoa pergunta a partir de quanto tempo uma lesão na cavidade oral merece investigação. Você já tinha dito, e a partir de 2 a 3 semanas, se essa lesão não cicatriza, ela não é mais uma afta comum, como as pessoas costumam chamar. Então, aí já merece uma avaliação. Mas eu quero fazer um paralelo com o que nós estamos falando sobre o câncer de tireoide, porque há uma diferença de comportamento biológico entre os tumores da tireoide, os tumores malignos da tireoide, e, no caso, os tumores malignos da boca, do trato aerodigestivo superior, né? Em sua grande maioria, esmagadora maioria, os carcinomas de tireoide, eles têm um curso biológico muito indolente, muito lento, né? Então, eles permitem, vamos dizer assim, um diagnóstico mais tranquilo, diferente de boca e de laringe, que, como você já havia alertado, 2 a 3 semanas, não fechando, não cicatrizando, você já deve pensar em procurar um profissional para uma melhor investigação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o comportamento biológico, né? Porque as pessoas tendem a ouvir a palavra câncer e lidar com ela de uma maneira genérica, né? Como se neoplasias de tireoide fossem iguais a neoplasias de boca, iguais a neoplasias de mama, de estômago, etc. E não são, né? Principalmente por conta da diferença de tipo histológico, que é o que nós chamamos. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho essa relação de tempo de evolução de doença, para que as pessoas não fiquem ansiosas por terem aí, eventualmente, um nódulo na tireoide, em que ela tenha palpado, que já tenha até feito ultrassom, e que ela, às vezes, está 2, 3 meses atrasada de procurar um profissional, que é completamente diferente de você estar com uma lesão na boca de 2, 3 meses e ainda não ter procurado o profissional. Certo. Bom, em relação ao câncer de tireoide, realmente as pacientes chegam estressadíssimas, né, no consultório, assim, preocupadíssimas, assim,
como é mais comum em mulheres, elas normalmente já trazem a questão maternal junto. Ah, eu quero, né, vou morrer disso, eu vou criar meus filhos, enfim. E a gente vê que, na verdade, até os guidelines, os protocolos para tireoide mudaram muito, porque a gente consegue identificar isso, que é uma doença que cresce muito lentamente e que o paciente não morre da doença. A gente tem, sim, alguns tipos específicos de câncer de tireoide que são muito agressivos, mas que, graças a Deus, são muito raros. A Uma esmagadora exceção, maioria vai né? ter uma super exceção, na verdade. Então, a gente tem a grande maioria das pacientes chegam com carcinoma papilífero, que é o tipo mais comum, e que, se a gente for analisar, existem até trabalhos pós-morte, assim, de pacientes que passaram por um médico legista e que tinham um câncer de tireoide que provavelmente viveram a vida inteira com aquele micronódulo maligno e não aconteceu nada. O fato de você descobrir e você ficar calmo e não fazer nada, concordo que também não é o ideal, mas a gente tem tempo, a gente consegue programar o tratamento desse paciente, até porque uma outra dúvida que é muito comum das pacientes, elas chegam já trazendo aquela insegurança de ter que fazer quimioterapia, radioterapia e se isso vai acontecer. E não, é um tipo de câncer que a gente habitualmente não faz uso desse tipo de terapia. A grande maioria dos pacientes vão ser curados com a cirurgia e a gente tem uma sobrevida muito alta nos pacientes que chegam com lesões pequenas, únicas na glândula. A gente tem uma sobrevida de mais de 96%, muitas vezes, assim, positiva, do paciente não ter mais nada, de resolver aquilo com a cirurgia. E vou além. Agora a gente ainda já está numa realidade no câncer de tireoide, onde a gente nem tira mais a glândula totalmente. Então, há pouco tempo atrás, a gente tinha que fazer a retirada da glândula toda por um nódulo muito pequeno. E hoje a gente já O tem a tratamento literatura já o modificou. Hoje a gente tratamento a já foi mais literatura radical e hoje está mais muito mais. conservador. Porque a própria Ótimo. histologia, a própria doença permite isso, que a gente faça, às vezes, a retirada parcial da tireoide e o paciente viva normalmente, sem ter recidiva da doença. Isso não impacta na sobrevida. Então, assim, é um tipo de doença que a gente consegue ter uma calma, respirar e saber que a gente vai conseguir oferecer qualidade de vida para o doente e sobrevida. Agora, Tá. diferentemente, né, dos cânceres de boca, laringe, que são muito agressivos e que realmente um mês faz muita diferença. Então, por isso que a gente tem que bater muito nesse diagnóstico precoce, dessa lesão não ultrapassar 2 ou 3 semanas para ser diagnosticada, porque em um mês a doença muda completamente. O comportamento E do tipo mais... esse é o motivo da realidade que você falou do Brasil. Como as pessoas Sim, têm pouco acesso ao atendimento primário para um diagnóstico inicial, acabam fazendo um diagnóstico tardio, no que nós chamamos de um estágio mais avançado, ou um estadiamento mais avançado, e já sugerindo ou necessitando de um tratamento mais agressivo também, né? Que envolva sim. muitas vezes tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão das realidades terapêuticas, né? Já que o Júlio é verde, em um evento da Sociedade Brasileira Internacional de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, então fica claro que o câncer de cabeça e pescoço, o carro-chefe da terapêutica ainda é a cirurgia. Cirurgia, com certeza. Tanto A para os gente tumores fala... cutâneos, como para os tumores do trato aerodigestivo superior, como também para a tireoide. Perfeito. O cirurgião de cabeça e pescoço, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, ela a grande maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, é exceção. O tratamento que vai primeiramente para quimioterapia ou radioterapia. Muitas vezes a gente chama isso até de neoadjuvância. Quando a gente precisa usar, a gente usa para diminuir e melhorar a questão da cirurgia, diminuir o tumor para melhorar a cirurgia, mas isso é raro também. A grande maioria dos pacientes a gente opera no primeiro momento e alguns vão necessitar de quimio e radioterapia após o procedimento. Então, isso assim, para a tireoide, como eu disse, não é feito, né? E a gente usa a iodoterapia em casos selecionados também. E aí a gente percebe
que na especialidade da cabeça e pescoço, o desafio não é só do ponto de vista de terapêutica da cirurgia, mas o fato da cirurgia ser mutilante, assim, muitas vezes, quando o paciente chega no estadio avançado, a gente precisa reabilitar esse paciente com uma equipe altamente especializada. Então, a gente não precisa só do cirurgião, do oncologista e do radioterapeuta. A gente precisa aí de um enfermeiro especializado, de um nutricionista especializado, da fono, que é primordial, a fonoaudiologia conosco, a nutricionista, os dentistas, bucomaxilos, enfim, a gente é um tratamento. Oi? Psicólogos. Psicólogos, exatamente. É uma equipe altamente especializada e a gente não consegue caminhar sozinho, não consegue reabilitar esse paciente, não consegue trazer esse paciente de novo para a sociedade, para voltar às atividades laborais dele, sem ter todo esse aparato por trás. Então, é um desafio. Muitas vezes é um desafio a gente conseguir trazer de volta esse doente ao que ele era antes, no sentido de fala, de deglutição, de alimentação, enfim. Nesse momento, resumindo Bruna, a tua pergunta, precisamos operar esse doente, é isso. Nesse momento que eu falei dos psicólogos, eu me recordo do falecido doutor Jorge de Marcilac, um dos fundadores, com outros cirurgiões do Brasil, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, em que ele dizia que a doença, o câncer da cabeça e pescoço, era considerada como a doença rejeitada, porque, diferentemente das sequelas deixadas pelas cirurgias, das demais partes do corpo, você consegue fechar uma camisa e ocultar uma cirurgia de mama, uma cicatriz abdominal, na pelve e na cabeça e pescoço, como ela está exposta, ele chamava de a patologia rejeitada, porque o paciente acaba criando ele próprio uma rejeição do convívio social, do convívio familiar, do convívio laboral, e isso é um peso a mais, por isso muitas vezes o suporte psicológico. Ô, Bruna, você estava falando sobre tratamento complementar, citou a radioiodoterapia em casos de câncer de tireoide, e um dos nossos ouvintes fez a pergunta, exatamente quais são esses casos selecionados, como é que se faz a seleção dos pacientes que vão necessitar de iodoterapia ou não? Eu sei que caso a caso, mas de uma forma genérica, como é que nós poderíamos expor as pessoas se ela teria indicação de fazer tratamento complementar com iodoterapia ou não? Lembrando sempre que a iodoterapia é uma radiação, né? É um tratamento radioterápico, é chamada radioiodoterapia. Quais seriam os casos selecionados para esse tratamento? Certo. Bom, a grande maioria dessas pacientes tem chegado no estadio inicial, né? No câncer de tireoide. Então, se a gente for falar grosseiramente, os pacientes que vão precisar da radioterapia são casos mais avançados, onde já existe, às vezes, uma metástase à distância, que é uma doença pulmonar associada, ou doença linfonodal. E mesmo assim, os que têm doença linfonodal, a gente ainda tem critérios para identificar quais vão precisar e quais não vão precisar da radioiodoterapia. Então, um paciente no estadio inicial, nódulo único, pequeno, restrito à glândula, essa paciente não vai ter indicação de iodoterapia. Agora, quanto maior o tumor, maior o número de gânglios afetados, se a doença disseminou, esse paciente vai precisar da iodoterapia adjuvante, da radioiodoterapia. Não sei se eu respondi, acho que é muito específico, né, a gente entrar em detalhes. Nós vamos deixar gravado essa nossa live e vamos também deixar disponível a oportunidade das pessoas irem fazendo questionamentos e depois, a posteriori, a gente reúne todos os questionamentos e responde, mas pelo sucesso que você está fazendo ao vivo, eu tenho certeza que eles vão pedir para você voltar.
Bruna, Combinado, estou à disposição. a gente já está chegando a 30 minutos de live, e vamos tentar aqui nos encaminhar para o finalmente. Eu sei que o mundo ideal é muito distante, e talvez impossível da gente, mas não custa imaginar ou sonhar com ele. De que forma que você poderia orientar as pessoas a se comportar em termos de hábitos sociais, de relacionamento social, que pudesse melhorar ou evitar o incremento de novas doenças? E também, eu gostaria que você aproveitasse esse espaço e dissesse o que você imagina que o poder público, vamos ser bem restrito aqui à nossa cidade, né? Já que no estado todo, se eu não estiver enganado, nós só temos cirurgiões de cabeça e pescoço em Campo Grande e em Dourados. O restante Sim, dos 77, são 79 municípios no estado, somente 2 municípios têm cirurgião de cabeça e pescoço no estado de Mato Grosso do Sul. Os outros 77 municípios não têm. Então, a grande maioria dos casos são encaminhados para a cidade de Campo Grande para virem ser tratados aqui com nossos colegas, e depois eu vou fazer questão de citar o nome deles aqui, porque todos eles são membros da sociedade, titulados, estão absolutamente habilitados a realizar os tratamentos que nós estamos discutindo aqui. Então, 2 perguntas. Qual o comportamento ideal, se ele pudesse existir, e qual alerta você faria aos gestores de saúde pública para que nós pudéssemos ter serviços mais estruturados para o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de cabeça e pescoço? certo. Bom, para a diminuição do número de casos, assim, o que a gente vai ter que modificar é o estilo de vida. Como eu disse lá no começo, cerca de 80% dos tipos de câncer são relacionados ao estilo de vida. Então, a gente precisa modificar hábitos de vida. Primeiramente, se for pensar no câncer de pele, que a incidência é muito alta, o uso do protetor solar, do chapéu, o uso do protetor labial, que é uma coisa que as pessoas também não têm esse hábito, não só o protetor na face, no pescoço, na orelha, os pacientes calvos também na região do couro cabeludo. Calvos? Calvos. Além disso, a questão do tabaco. O cigarro, ele é um problema de saúde pública em todas as esferas. Então, assim, não fumar. Não existe fumar 1 cigarro por dia, 2, 3, 4. Não importa. É não ao tabaco. Existem programas, existe já... É bem estabelecido isso pela saúde pública já, o programa de combate ao tabagismo. E aí entra um novo problema, né, que a gente tem vivenciado em relação aos cigarros eletrônicos, a prática do narguilé ou narguilé, como alguns falam, que está acometendo muitos jovens. E aí a gente tem, junta A gente ainda não tem nem a dimensão. A gente não tem nem ainda a dimensão do impacto que isso vai causar, né? E ainda porque, se está aumentando o número de casos de HPV, a gente ainda associa ao HPV a questão do tabaco, mas não traga, mas é fumaça na boca, é produto químico na boca. Isso vai, no futuro, vai acarretar algum problema muito maior de saúde pública. E a gente tem visto jovens, adolescentes, utilizando dessa prática. Então, o tabaco, de nenhuma forma, nem masca-fumo, nem palha, nem cachimbo, nem charuto, nem narguilé, nem Viper, nada. Então, o tabaco é uma das que eu faço questão de bater sempre no meu consultório, no ambulatório do SUS, que é proibido. O cigarro, uma hora, vem pagar a conta e ele vem com força mesmo. Então, o hábito do álcool também, a quantidade do álcool tem que ser o moderado. Eu não sei se as pessoas são muito capazes de compreender esse moderado, porque a maioria das pessoas falam, só no final de semana. E às vezes no final de semana ela ingere uma quantidade de álcool altíssima. Isso também é um fator de risco. O HPV, a gente tem hoje no sistema de saúde pública já a vacinação para os adolescentes, né? No caso das meninas de 9 a 14 anos, dos meninos de 11 a 14, existe uma faixa etária específica também, mais ampliada para os pacientes HIV, transplantados e pacientes oncológicos. Então, incentivar
a vacinação dessa população mais jovem contra o HPV, a questão ocupacional das pessoas usarem os equipamentos de proteção individual, às vezes os próprios dentistas ou técnicos em radiologia que muitas vezes não protegem a tireoide, não usam o protetor para fazer os exames, a gente vê isso com muita frequência no nosso dia a dia, então é uma coisa assim também a ser levantada no sentido de medida preventiva. A prática de exercício físico sempre vai fazer bem, não só por conta do câncer de cabeça e pescoço, mas vai prevenir de todos os tipos de doença e, além disso, melhorar a saúde mental desse paciente, né? Que acaba liberando endorfina, enfim, substâncias químicas que ajudam a dar o bem-estar e que melhoram a parte imunológica, que é a alimentação saudável, né? Também é outro ponto positivo no sentido do tripé da defesa do nosso corpo, que a gente precisa também incentivar. O que mais? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa em relação a... Eu acho que é basicamente isso, assim, no sentido de combate. Acho que você foi o uso do preservativo. O uso do preservativo na prática sexual. Isso também é muito importante, não só a vacinação do HPV, mas também a gente ter essa consciência, né? Agora, em relação à saúde pública, assim, né? O que a gente poderia fazer de diferente no nosso estado, né? Bom, bastante coisa. Eu fiz essa pergunta, Bruna, eu fiz essa pergunta porque o diagnóstico precoce não depende só do paciente ter assistido a sua live e ter ficado muito bem orientado do que ele tem que fazer, do que ele deve fazer para evitar a doença. E no caso dele ter desenvolvido alguma lesão, como ele deve proceder. Mas não adianta nada se do outro lado não tiver a oportunidade da assistência. Então, se nós queremos modificar essa realidade de que no Brasil os diagnósticos são feitos tardiamente, o que piora muito a expectativa, o prognóstico de vida do paciente, necessitando de tratamentos extremamente mais agressivos, mutilantes, sequelantes. Nós precisamos melhorar a assistência, ou seja, eu estou há 2, 3 semanas com uma lesão, eu tenho que ter acesso. Nós precisamos melhorar o acesso do cidadão à assistência à saúde. E o que eu vejo é que nós não temos essa prática, essa oportunidade. Não existe um processo muito bem estabelecido por onde o paciente deve transitar para que ele tenha acesso a um diagnóstico precoce. Por isso é que eu te fiz essa provocação. Na verdade, eu penso que desde a atenção primária até a terciária a gente tem mudanças que podem ser feitas para melhorar essa questão, né? Se a gente for pensar na atenção primária, a gente precisa capacitar desde o agente de saúde, que é o que está visitando lá a casa da pessoa, e a pessoa perguntando para ela se está tudo bem. Às vezes a pessoa fala, eu estou com um machucado na boca aqui que está me incomodando. Então, às vezes, o próprio agente comunitário de saúde já é um papel importante lá na atenção primária que pode fazer diferença nessa questão, né? E aí a gente envolve o dentista, o próprio clínico, que vai identificar que tem algo de alterado e encaminhar esse paciente. Teoricamente, a gente tem leis hoje que estabelecem que em 30 dias esse paciente ele tem que receber a oportunidade de ser biopsiado e diagnosticado. Então, existe esse prazo do ponto de vista de saúde pública, de SUS, para fazer isso acontecer, mas a gente tem visto que isso não tem acontecido. Então, por quê? Esse paciente está demorando para ser encaminhado. Quando é encaminhado para o profissional errado, que não é capacitado para fazer o diagnóstico, que não é capacitado para fazer a biópsia, ou existe alguma dificuldade nos municípios, como você disse, a gente só tem especialista em Campo Grande e Dourados. Essas outras cidades, elas vão precisar de uma estrutura onde o profissional que está lá seja capaz de identificar e diagnosticar, ou pelo menos encaminhar com uma rapidez esse paciente, para o paciente não ficar aí um mês esperando a consulta com o especialista. Né? E isso acontece. A gente teria que pensar em alguma forma de acelerar quando viesse um paciente já com uma suspeita, desse paciente obrigatoriamente passar com algum desse profissional.
Mas, assim, não é só isso, né? A gente percebe que aí, quando chega, por exemplo, o paciente para a biópsia, eu faço a biópsia e, às vezes, a biópsia demora horrores para ficar pronta. Então, também teria que fazer um trabalho com a patologia para liberar rapidamente esses resultados. Nem que seja contratar mais serviços. Criar um processo de priorização desse paciente. Né? Ele não pode ser tratado como um paciente que está com um abscesso dentário, um paciente que está com uma lesão benigna, uma lesão inflamatória, né? Ou seja, criar um processo diante da suspeita de malignidade, que ele tenha um acesso rápido, ele tenha um trânsito rápido. Né? Teria que ter, digamos assim, um código, né, de alerta a toda a cadeia de saúde, pública ou privada, para que esse paciente tivesse um acesso rápido ao diagnóstico e ao tratamento. Bruno, nós já estamos chegando aqui na fase final. Antes de me despedir de você, eu gostaria de alertar a todos os nossos ouvintes que a Unimed Campo Grande ela tem como médicos cooperados disponíveis a todos os clientes da Unimed a doutora Ana Beatriz Ribeiro Fonseca, a doutora Ana Maria Magalhães, doutor Carlos Alberto Ferreira de Freitas, doutor Daniel Issal Nakamura e a doutora Rosana Leite de Mello, que agora, recentemente, assumiu a secretaria do Ministério da Saúde no combate ao Covid, né? Além dessa bela e formosa cirurgiã de cabeça e pescoço que nos deu o prazer de participar e elucidar vários aspectos relevantes do câncer de cabeça e pescoço. Quero te agradecer a todos os nossos ouvintes, parabenizar você por estar sempre envolvida na disseminação do conhecimento, não só dos eventos da sociedade, mas dos centros formadores de cirurgia de cabeça e pescoço, e espero poder revê-la em breve em eventos como esse, para a gente poder continuar divulgando, difundindo os conhecimentos que são muito importantes para a sociedade. Muito obrigado. Passo a palavra para você se despedir. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar falando do que a gente tanto gosta e ama e luta, né, para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, estou à disposição. Para quem tiver dúvida, quiser, pode me mandar no meu Instagram para eu esclarecer aquilo que não foi respondido ou aquilo que eu possa ajudar. E é isso, essa é a ideia, a gente tentar discutir, levantar esses assuntos para melhorar a saúde da nossa população, né? Então, não esqueçam que Julho Verde, agora vocês vão sempre lembrar que o Julho Verde é o mês de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Ok, obrigado a você, Bruna, mais uma vez. Obrigado a todos. Um bom dia, uma boa semana. E mais uma vez, lembrando que amanhã, 27 de julho, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Aí, até logo. Tchau para vocês todos. Tchau, tchau.